Olá, tudo bem, pessoal do 5º ano? Aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente vai dar início, então, a mais uma videoaula de arte. E na videoaula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando aí na nossa disciplina no 4º bimestre, certo? Na aula anterior, vocês conheceram um pouquinho mais sobre o movimento cubista, sobre o Picasso, um artista espanhol tão importante aí no período moderno da arte e que desenvolveu muitas técnicas inovadoras aí na época, né? E fez parte do movimento cubista, esse movimento artístico que trabalha com a imagem de uma maneira bem diferente, né? Eles procuram trabalhar com a imagem de uma maneira mais geometrizada, como se de alguma maneira eles conseguissem abrir a imagem, né? Como se ela fosse imagine um cubo e que a gente abra esse cubo em partes, né? Como que a gente consegue visualizar esse cubo aberto, né? É muito diferente da perspectiva dele fechado. Então, os cubistas trabalhavam com essa questão da geometrização da forma, né? E aí, vimos que o Pablo Picasso se inspirava muito nos instrumentos musicais, que são o assunto principal aí desse bimestre, né? E através dos instrumentos musicais, ele desenvolveu muitas composições interessantes que nós vimos na aula anterior. Muito bem. Vimos também que ele gostava muito de trabalhar com uma técnica chamada assemblagem ou colagem, na qual a gente pode chamar também de técnica mista, onde o artista mistura diversos materiais em uma mesma composição. E aí eu pedi para que vocês desenvolvessem uma composição inspiradas aí na obra do Picasso, utilizando materiais diferentes, papéis diferentes, recortes, colagem, pintura, e desenvolvessem então uma obra inspirada lá na do Picasso, utilizando a forma de um instrumento musical de maneira cubista também, não tão preocupado com a forma real do instrumento, certo? E aí hoje, para dar continuidade à nossa apostila, lá na página 15, a gente tem uma imagem de uma das obras que eu mostrei para vocês lá do Pablo Picasso, no qual a gente vê um violão de papelão desconstruído. Essa obra, ela não é uma assemblagem, ela é uma obra tridimensional. Isso significa que ela pode ser observada em todas as dimensões. É como se fosse uma escultura. Então, a gente consegue observar vários ângulos dessa obra. Quando a gente fala de um objeto tridimensional, a gente está falando dessa possibilidade, da gente enxergá-lo de diversas perspectivas. E o Pablo Picasso utilizou, então, barbante, papelão e desenvolveu aí esse violão ao estilo cubista. Ali na página 15, a gente tem uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, que é a seguinte. Compare essa obra de Picasso com as apresentadas anteriormente. O que ela se diferencia? Troque ideias com seus colegas e registre as diferenças na linha a seguir. Vocês vão observar, então, as obras do Picasso e vocês vão escrever ali quais são as diferenças que vocês observaram nessas obras, as que estão na página 13 da apostila e a que está na página 15. Faz uma comparação, faz uma reflexão e responde lá nas linhas que estão na página 15, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre composições visuais. Isso mesmo. Quando eu pedi para que vocês fizessem uma composição utilizando a assemblagem, lá na página 17, a gente tem mais algumas observações, mais algumas imagens para vocês observarem. E aí, a gente vai juntos observar a diferença que existem entre elas, né? Aqui no início, a gente está observando uma imagem do Braque, que também foi um artista que esteve inserido aí nesse movimento cubista. Nós temos uma imagem do Harnett Williams, que também mostra ali alguns objetos, instrumentos musicais e objetos.
e uma imagem do nosso colega Juan Gris. Essas 3 imagens, elas têm uma coisa em comum. Elas utilizam os instrumentos musicais como tema. Então, a gente observa ali que, além de instrumentos musicais, também tem alguns outros elementos que estão incluídos ali naquelas composições. E a gente vai refletir um pouquinho sobre elas. Então, na primeira composição, a composição do canto esquerdo, a gente observa uma representação dos instrumentos musicais mais realista, certo? Então, a gente consegue observar com realismo ali os instrumentos de sopro, o violino, o vaso, a porta. A gente consegue ver até os detalhes da madeira. Então, a gente percebe que essa obra, ela tem uma estética que não é cubista. Ela tem uma estética realista, porque ela procura representar esses instrumentos de uma maneira super parecida com o que eles são realmente. Lá na obra do Braque, nós temos outro tipo de representação. A gente tem ali também frutas, um jornal, um vaso, mas tudo muito disforme. Então, a gente consegue perceber que nessa obra, o artista não estava preocupado em representar os instrumentos e os elementos da composição de maneira realista, né? Ele estava mais desprendido, então ele estava mais liberto para criar, e ele cria então texturas, estampas, cores e formas diferentes, mais livres de representar esses instrumentos. Já lá na representação do Juan, a gente consegue observar outro tipo de estética. Ali a gente consegue ver uma geometrização um pouco mais cubista. Percebemos que tem instrumentos musicais e que parecem que eles foram até quebrados ali, cortados ao meio, as imagens. Então, além dos instrumentos musicais, a gente consegue ver também texturas atrás, a gente consegue ver uma composição. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura dessas imagens, observassem a diferença entre elas e mandassem para mim, então, um texto, um pequeno resuminho com as observações que vocês fizeram. Ah, prof, como que eu vou fazer isso? Observa lá a imagem número 1, a número 2 e a número 3. Quais diferenças elas têm entre si? Eu já falei algumas aqui, mas eu queria que vocês falassem dentro do ponto de vista de vocês, expressassem o ponto de vista de vocês. Qual diferença que existe entre essas? Qual delas vocês acharam mais interessante e o porquê? Ok? Então fica como atividade aí essa reflexão a respeito dessas 3 obras, a leitura dessas 3 obras, e vocês vão me mandar então a opinião de vocês a respeito dela, o que vocês pensam sobre elas, qual delas vocês acham mais interessantes e por qual motivo, certo? Lembrando que aqui a gente está vendo uma composição. Quando a gente fala composição, a gente está falando de um determinado espaço no qual diversos elementos são distribuídos. E para que esses elementos se tornem equilibrados, é preciso que o artista ele pense aonde que ele vai colocar cada elemento, de que maneira que ele vai distribuir essas figuras dentro desse espaço, certo? Então, quando a gente fala de uma composição, a gente está falando de uma maneira de organizar elementos visuais dentro de um espaço, certo? E é o que acontece nessas 3 obras aqui, que são composições inspiradas aí em instrumentos musicais e a gente observa outros objetos ali. Então eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre elas para mim, ok? Um super beijo e tchau, tchau!